O David Fincher, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes diretores surgidos nos Estados Unidos nas últimas décadas. Porém, o Oscar de melhor direção ele ainda não viu. Em 2021, porém, ele chega como favorito para o prêmio pelo trabalho em Mank. O problema é que o Fincher vai ter que superar um momento ruim para os cineastas nascidos nos Estados Unidos dentro da categoria, que está sendo dominada pelos estrangeiros. Nesse vídeo eu faço uma retrospectiva nesse duelo entre diretores nascidos nos Estados Unidos e diretores estrangeiros na categoria. E também vejo quais são as chances do Fincher finalmente levar o prêmio. Antes de começar, só um aviso. Por conta dos debates do Festival Olhar do Norte, que vão acontecer aqui no canal do Cine7 no YouTube, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, o próximo vídeo sobre o Oscar será lançado excepcionalmente na terça-feira, dia 8 de dezembro, a partir de meio-dia, horário de Brasília. Combinado? Então vamos começar o vídeo. Na história do Oscar, a categoria de melhor direção nunca viu um domínio tão grande de diretores estrangeiros em cima dos nascidos nos Estados Unidos como a gente tem visto nos últimos anos. Não que esse domínio seja inédito, sem contar as naturalizações, o predomínio de diretores estrangeiros em cima dos nascidos nos Estados Unidos já aconteceu em outras épocas. No início do Oscar, por exemplo, nos anos 20 e 30, os estrangeiros ganharam 7 vezes, contra 5 dos americanos. Somente o siciliano Frank Capra levou 3 estatuetas, como Aconteceu Naquela Noite, O Galante Mr. Deeds e Do Mundo Nada Se Leva. Já nos anos 60, foram 6 vitórias de não nascidos nos Estados Unidos. Os britânicos se deram muito bem nessa época, com David Lean, de Lawrence da Arábia, o Tony Richardson, de As Aventuras de Tom Jones e o Carol Reed, de Oliver. Por outro lado, teve períodos em que os nascidos nos Estados Unidos dominaram. Nos anos 50, foram 8 vitórias de americanos contra 2 de estrangeiros. O Joseph Mankiewicz e o George Stevens venceram 2 vezes cada. Os mestres John Ford e Elia Kazan também foram premiados na época. No auge da nova Hollywood, nos anos 70, os americanos fizeram a festa, com a turma de Coppola, Woody Allen e Bob Fosse ganhando 8 vezes. Somente o tcheco, depois naturalizado norte-americano Milos Forman e o britânico John Schlesinger romperam essa barreira. Porém, o maior domínio aconteceu nos anos 90, exceto pelo britânico Anthony Minghella, que O Paciente Inglês só deu diretores nascidos nos Estados Unidos. Sorte do Steven Spielberg, ganhador 2 vezes por A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan, além do James Cameron, Mel Gibson, Clint Eastwood, entre outros. Porém, nos anos 2000, refletindo o mundo cada vez mais globalizado, Hollywood se mostrou novamente receptiva aos diretores estrangeiros. O novo século começou com um empate entre vitórias de estrangeiros e norte-americanos. Se de um lado monstros sagrados de Hollywood, como Martin Scorsese e Clint Eastwood, venceram o Oscar, a academia premiou também Peter Jackson e Ang Lee, primeiros diretores, respectivamente, da Oceania e da Ásia a ganharem a estatueta. Também tivemos o polonês Roman Polanski e 2 britânicos, Sam Mendes e Danny Boyle. Os cineastas americanos, entretanto, não imaginavam o atropelo que aconteceria nos anos 2010. Os estrangeiros deram um banho. Só os mexicanos Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu e Guillermo del Toro conseguiram vencer 5 vezes. O taiwanês Ang Lee, o britânico Tom Hooper e o francês Michel Hazanavicius completaram a goleada. Somente a Kathryn Bigelow, a primeira mulher a vencer na categoria, e o Damien Chazelle fizeram as honras da casa. E é claro que teve a vitória em 2020 do sul-coreano Bong Joon-ho, de Parasita. Ainda que esses estrangeiros tenham vencido o Oscar inseridos em Hollywood,
Vale destacar as duas últimas premiações, do Alfonso Cuarón de Roma e do Bong Joon-ho de Parasita, ambos filmes não falados em inglês, o que mostra uma academia cada vez mais atenta para o que acontece ao redor do planeta. A corrida para o Oscar 2021 vai voltar a trazer esse duelo entre os Born in the USA contra os estrangeiros, e olha que os americanos dessa vez parecem chegar mais fortes. Além do Fincher, que surge como favorito, aparecem com boas possibilidades o Aaron Sorkin, de Os Sete de Chicago, a Regina King, de One Night in Miami, o Shaka King, de Judas e o Messias Negro, o Spike Lee, de Destacamento Blood, o George C. Wolfe, de A Voz Suprema do Blues, a Kelly Reichardt, de First Cow, e o descendente de coreanos Lee Isaac Chung, de Minari. Mas o time internacional não fica para trás não, tem muitos bons nomes também. O francês Florian Zeller pode chegar com The Father, enquanto o britânico Paul Greengrass tenta a sorte com Relatos do Mundo. Já o húngaro Kornél Muzurczó chega em Hollywood com Pieces of a Woman. E claro, tem a chinesa Cory Zhao, de Nomadland. Vai ser curioso mais uma disputa entre Estados Unidos e China, ainda que a Cory Zhao seja uma diretora que fez a carreira toda no mundo ocidental, especialmente lá nos Estados Unidos. Aqui, além dos ótimos trabalhos que estão sendo elogiados pela crítica, público e pela própria indústria, a Cory Zhao e o David Fincher possuem pontos que podem ajudá-los nessa disputa. A favor da Cory Zhao conta a pressão em torno da academia de que volte a premiar uma mulher em melhor direção. Afinal de contas, até hoje, só uma delas ganhou, que foi a Kathryn Bigelow em 2009. E a gente não teve mulheres indicadas em direção nos últimos 2 anos. A última vez foi com a Greta Gerwig, por Lady Bird, em 2018. Quanto ao Fincher, há essa pressão de que ele nunca venceu um Oscar, um dos maiores diretores americanos vivos da atualidade que não tem o prêmio. E ele é um cara que fez filmes para lá de ousados, clássicos, modernos do cinema americano, e é amado por público, pela indústria e pela crítica. Ou seja, há uma sensação clara de que já passou da hora dele conquistar essa estatueta. É isso, os comentários estão abertos, fiquem à vontade para debater lá e eu vou conversando com vocês nos próximos dias. Fica mais uma vez o convite para você participar dos debates do Festival Olhar do Norte. E na terça-feira, meio-dia, horário de Brasília, volto a repetir, terça-feira tem vídeo novo aqui no canal do Cine 7 sobre o Oscar 2021. A gente se encontra, até lá, tchau!